Muita gente tem sentido falta de um notebook com a GTX 1650 ou 1650 Ti com uma boa refrigeração. O Avel A62 e o A52 vêm para preencher essa posição. Hoje nós veremos o Avel A62, mas vale ressaltar que o A52 é idêntico ao A62, com exceção do processador, claro. O A52 tem o i5 10300H e o A62 tem o i7 10750H. Uma coisa legal é que a Avel está permitindo que você escolha a sua tela. Se você é um usuário gamer, você pode escolher o painel de 120 Hz. Mas se você tem como prioridade uma qualidade melhor e um brilho mais alto em relação à tela de 120 Hz, eles têm o painel de 60 Hz, que vai ter na casa dos 90% de sRGB e 300 nits. Basta selecionar a tela que você prefere na hora de montar a sua configuração. Em resumo, o painel de 60 Hz vai ser mais interessante para usuários profissionais e o de 120 Hz, os gamers. Mas claro que a gente também tem usuários gamer que não têm como prioridade uma alta taxa de atualização e preferem mais qualidade. Então para esse grupo também o painel de 60 Hz pode ser interessante. A refrigeração do A62 e consequentemente do A52 traz uma experiência melhor do que os concorrentes no geral, mas tem um porém, ele não usa toda a potência do processador nos jogos pesados. Mas pelo menos ao contrário de alguns concorrentes, como o IdeaPad 3i e o Dell G3, que também fazem esse tipo de limitação, na casa dos 30 watts no processador, ele entrega temperaturas baixas e ainda fica com folga. O G3, por exemplo, mesmo limitando, ele tem uma média de temperatura na casa dos 90 graus. O A62 me deu uma média de 77 graus e máxima de 83 graus no processador em jogos pesados. Então é um resultado legal. E como ele tem folga, quem for mais exigente, quem tiver conhecimento e souber o que está fazendo, pode aumentar o power do processador pelo throttle stop para a casa dos 40 watts, porque ele tem folga para isso. Mas aí é só para quem quer espremer o máximo do máximo de desempenho mesmo da máquina, tá? Porque vai ganhar só um tiquinho de nada de FPS a depender do jogo. O desempenho nos jogos no geral fica bem na média em relação aos concorrentes dessa categoria, mesmo com o processador limitado em 30 watts. Vale lembrar que como nós temos uma GTX 1650 Ti e não, sei lá, uma RTX 2060, por exemplo, o i7 10750H, mesmo sem usar toda a sua potência, já consegue levar. Vocês podem ver que no GTA V, por exemplo, desbloqueando a potência, ele teve só um ganho de 2 de FPS na média. Caso você resolva se aventurar nesse desbloqueio do Power, é importante que você combine o desbloqueio com um undervolt na GTX 1650 Ti, para reduzir o consumo de energia. Para quem não sabe, undervolt pode reduzir o consumo de energia. Como ele tem uma fonte de 120 watts, é interessante que já que você está aumentando o consumo de energia do processador, você reduza o do chip gráfico para que haja um equilíbrio. Seria legal se essa fonte fosse mais potente, mas como o processador fica na casa dos 30 watts nos jogos, eu não tive problemas de sobrecarregamento da fonte. Mas voltando para a refrigeração, o nível de ruído é variável durante os jogos. Às vezes ele faz um pouquinho mais de barulho do que a média, então eu não diria assim que ele é aquele notebook super silencioso. E o teclado não ficou quente, no máximo eu achei um pouco morno. Ele é retroiluminado RGB de membrana e padrão brasileiro, com qualidade que fica na média dessa categoria. Também temos um botão dedicado para aumentar a velocidade das ventoinhas, mas ele é desnecessário porque, mais uma vez, como as temperaturas são relativamente baixas, pessoal, não tem por que você ativar esse modo de rotação máxima, salvo se você estiver fazendo uma renderização muito pesada ou algo do tipo. E também temos um modo turbo que você ativa no painel de controle, mas o modo turbo só fez diferença em aplicações profissionais. Que aí sim ele usa todo o poder do processador, e com o modo turbo ele vai um pouco mais além em programas que usam apenas o processador. Consequentemente, ele fica mais aí no topo da lista em termos de velocidade. E quem estiver na dúvida de como seria no caso do A52, que é i5, basta vocês olharem para o resultado do Avel C62. O A52 tende a ter um resultado equivalente, já que eles têm provavelmente o mesmo power durante a renderização.
Por dentro a gente tem dois slots M2, um é compatível com o padrão SATA e PCI Express e o outro apenas com o padrão PCI Express, além de dois slots de RAM e um slot do HD. A configuração completa vai depender do que você selecionar antes da compra. É sempre bom lembrar que a Avel permite que você configure o notebook para a sua necessidade e eles também permitem que o usuário faça upgrades sem perder a garantia. A bateria infelizmente fica abaixo da média, ele me deu 3 horas e meia fazendo streaming de vídeo. Os concorrentes com capacidade semelhante costumam fazer entre 4 e 5 horas. Os alto-falantes, que no caso da Avel às vezes pedem ajustes no software de áudio para que haja um volume e qualidade melhores, nesse caso eu não precisei fazer. Ele já veio pré-configurado e com o software da THX, então a questão do volume baixo, que eu já vi antes, foi resolvida, mas eles ainda não têm uma qualidade acima da média, né? Mas isso vale para quase todas as máquinas com a GTX 1650 ou 1650 Ti. É muito difícil algumas se destacar. O Asus X571, que é um pouquinho melhor nesse ponto, mas nada assim demais. Se você comprar essa máquina sem sistema operacional, lembre de instalar o driver de som e o software da THX para aproveitar ao máximo. O touchpad tem uma textura boa, pode ser desativado tocando 2 vezes em um dos cantos para ajudar nos jogos, mas ele é um pouco solto ao toque, o que na minha opinião não é o ideal, porque ele vai fazer barulho ao tocar mesmo sem que você clique. A conectividade segue como um ponto forte, ele tem como destaque o suporte a vários monitores através de uma porta HDMI e 2 mini DisplayPorts. No restante ele fica dentro do normal. A construção é em plástico, rígida no geral, vocês podem escolher entre a cor preta ou a cor prata. Ele pesa 2 kg cravado praticamente, então fica um pouco abaixo do Dell G3, IdeaPad 3i e Acer Nitro, né, que pesam entre 2,1 kg e 2,3 kg. E falando neles, bora fazer aquele comparativo com os concorrentes. Lembrando, se você quer o menor preço em seu notebook, acesse boletando.com, nossa comunidade de promoções, que tem promoção de notebook todo dia. Bora lá, quais são as vantagens do A52 e o A62 em relação aos concorrentes? Primeiro fica na escolha da tela, você pode escolher se prefere uma tela de maior qualidade ou com maior taxa de atualização. E além da tela, você pode customizar a memória RAM e o armazenamento. Segundo, fica no poder de processamento em aplicações que usam apenas o processador. Ele tem um power maior nesse cenário, ao contrário dos jogos, né? Aí vai ficar no topo entre as máquinas com a GTX 1650, né? E 1650 Ti, ficando para trás apenas do Nave Polaris. E no caso do A52, ele tende a ficar no topo em relação às máquinas i5. Terceira vantagem fica na conectividade, né? Ele permite conectar vários monitores. Quarta vantagem seria na refrigeração, só que apesar de estar entre os melhores dessa categoria nesse ponto, ele limita o processador para entregar temperaturas baixas. Ele tem temperaturas mais baixas que os concorrentes, se a gente forçar o processador para trabalhar nos 45 watts, tem. Porém, eu acho mais justo quando o fabricante deixa você escolher se você quer limitar ou não, do que já limitar por você. Então ele ganha nesse ponto, mas não ganha de forma bonita. E quais são as desvantagens em relação aos concorrentes? A primeira é a bateria, que ficou um pouco abaixo da média. E a segunda é a briga de preço, principalmente no caso do A62. Ele vai brigar muito com o IdeaPad 3i, que também é i7 e normalmente tem um preço mais competitivo. O IdeaPad 3i vai ter som melhor e teclado mais confortável. Porém, o A62 ficará na frente oferecendo desempenho melhor, refrigeração mais eficiente, mais opções de configuração e suas 2 opções de tela, que também terão uma qualidade superior. A segunda briga do A62 é o próprio A60 da Avel. Eles podem ficar com preços próximos e o A60 tem muitas vantagens em relação ao A62, como a tela, o peso menor, construção em liga de magnésio, bateria maior, porta Thunderbolt e a GTX 1660 Ti. Mas isso não quer dizer que o A62 perde em tudo. Ele não fica com corpo quente no uso pesado, assim como o A60, e ele também tem o numpad, né, aquele teclado numérico do lado direito, que para muita gente é uma necessidade. A geração dos processadores também pode ser levada em consideração por algumas pessoas, né, já que o A60 é de 9ª geração e não de 10ª, assim como o A62. Mas como vocês viram nos testes,
eles têm praticamente o mesmo resultado em renderização de CPU. Já o A5 II não tem tanto esse problema com o preço, porque ele tem ficado com um valor muito próximo do novo Acer Nitro e do Dell G3. E assim, no geral, ele tem alguns pontos em vantagem em relação aos dois, né? Principalmente a refrigeração. Os dois entram naquela categoria de notebook fácil de recomendar, né? Notebook que você tira da caixa e já sai usando. Principalmente para quem quer menos preocupação com refrigeração, né? Quem não quer se preocupar em fazer upgrades e já quer comprar o notebook sob medida, né? Essa é a essência dos dois, né? Boas máquinas no geral. Em relação ao canal, pessoal, eu peço desculpas pela pouca frequência, né, nos vídeos, mas eu estou de mudança, eu estou de reforma, né, fazendo um estúdio novo, então nesses próximos meses vai ser mais complicado, tá? Mas eu vou fazer o meu melhor, inclusive em breve vou estar colocando alguns reviews de algumas máquinas em específico lá no Boletando ao invés daqui no canal, né? Algumas máquinas que tem um processador diferente só, né, alguma coisa assim muito parecida com outro modelo, eu vou dar prioridade a colocar lá no Boletando, porque aí eu consigo fazer mais reviews para vocês em menos tempo, né? Então é isso. Quando tiver mais reviews, né, principalmente lá no Boletando, eu vou estar avisando aqui para vocês, né, pelo canal e também pelo meu Instagram, @danferreiretech. Então me segue lá. E é isso, né? Vou ficando por aqui. Um abraço.